De acordo com o blog do nosso Mauro César Pereira no UOL, o Mauro postou hoje, o Flamengo vai voltar forte para contratar Nicolás de la Cruz. O meia tem contrato com o River Plate até o final de 2025 e multa rescisória de 16 milhões de dólares. O clube argentino detém 30% dos direitos econômicos do jogador e o Liverpool de Montevidéu, 70%. Com o atleta, o acordo está encaminhado. Mas para contar com um uruguaio de 26 anos, que vai fazer 27 em 1º de junho, os rubro-negros terão de pagar à vista essa quantia equivalente a 79 milhões de reais. Só assim o River Plate toparia liberar o De la Cruz. Em 2023, De la Cruz, pelo River e também pela seleção uruguaia, 38 jogos, 10 gols, 4 assistências, tá aí, portanto. De la Cruz, de novo é pauta no Flamengo. Mauro César, a qualidade do jogador a gente conhece. Inclusive, chegou a enfrentar a seleção brasileira agora de maneira mais recente, na última data FIFA. Mas por esses valores, Mauro, bom negócio para o Flamengo? Ele é um jogador que vale um investimento alto, né? É um jogador de seleção, um jogador que tem uma característica... Ele é um jogador que ele participa muito do jogo sem bola e ele é um cara com uma chegada muito forte também na área, bate falta. É um jogador de 26 anos, então é uma idade muito boa, é a idade que o Flamengo tem contratado atletas, é a idade do Pedro, do Ayrton Lucas, né? Então é um cara com muita lenha para queimar, colega de Arrascaeta na seleção do Uruguai. O Flamengo tentou contratar no meio do ano, o River Plate queria o dinheiro da multa, no caso. O que acontece, para as pessoas entenderem? Ele tem um valor fixado em 16 milhões de dólares, equivalente a... O River tem 30% dos direitos, o Liverpool tem 70%. Me parece até que parte desses 70% é de empresário, é tudo fatiado. Mas, enfim, oficialmente 70% do Liverpool, né? E 30% do River Plate. Embora desses 70%, algumas pessoas tenham aí pedaços aí a receber. Mas ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, você só consegue contratar de duas maneiras. Ou o River Plate cede numa negociação, o que o River até agora não quis, ou você paga à vista. Você paga à vista, se o jogador quiser vir, ele vem. A não ser que ele, não quero ir. Então, eles já estão conversando com os agentes do jogador, já tem um acordo bem encaminhado com o atleta. E a maneira de tirar o jogador do River seria essa, pagar à vista. Essa é a grande questão. São 16 milhões de dólares. Eu apurei que o Flamengo tem uma sobra de caixa para fazer esse investimento, mas não a totalidade do dinheiro. Então, ele teria que fazer algumas manobras financeiras. Por exemplo, antecipar recebíveis. O Flamengo tem dinheiro para receber da venda do João Gomes, da venda do Matheus França, né? Que são jogadores que foram para o futebol inglês. Essas contratações nunca são feitas à vista, tá? Geralmente se paga em parcelas. Essas parcelas nem são mensais. Geralmente a cada 6 meses, algo assim. Você paga uma parcela agora, outra depois, outra depois. Às vezes fica 3, 4 anos pagando o jogador. Então, como o Flamengo tem dinheiro a receber, ele pode fazer uma operação no mercado. Você tem as promissórias, digamos assim, você recebe antecipadamente, dá um desconto para aquele que te adianta a grana, você faz aquela grana toda e pumba, entrega. Mas o que eu apurei é que para fazer essa operação tem que ser muito bem desenvolvida, porque isso tem um impacto, né, imediato nas finanças do clube. Você não pode fazer isso de uma maneira translocada. Por outro lado, o Flamengo pode aliviar a folha de pagamento se porventura não renovar contrato com alguns caras que estão aí em final de compromisso. Falo do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, que já há algum tempo já está decidido internamente que não ficam. Tenho dito isso com frequência. Se o Felipe Luiz renovar por alguns meses para jogar, por exemplo, o estadual, se despedir, como uma homenagem, será um fato novo. A decisão interna é não renovar. Pode ser que eles façam um acordo. Paga um valor menor de salário, paga um valor qualquer, sei lá, ele joga ali não vai jogar todos os jogos mesmo, vai jogar um joguinho ou outro, aí um dia ele faz um jogo de despedida lá no Maracanã, um jogo do estadual, o pessoal bate palma e tudo, ele vai embora para casa, vai cuidar da vida dele. E o Rodrigo Caio também a decisão é não renovar pela questão física. Mas a gente não pode prever o futuro, pode ser que amanhã o Tite fale, eu quero contar com o Rodrigo Caio. Vamos fazer um contrato de 6 meses com ele aqui e tal, até o meio do ano, ver se ele consegue ter uma sequência. Ok, tem estadual, depois tem Libertadores, é possível, isso pode acontecer, né? Mas a decisão pré-chegada do Tite era não ficar com nenhum dos dois. O Flamengo até internamente entende que o Rodrigo Caio bobeou quando não foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro tentou contratá-lo, o Flamengo pagaria parte dos salários, porque lá ele jogaria regularmente. Pelo menos, se o Cruzeiro estivesse contratando, não era o P para o técnico a ele. É porque ele ia jogar. Está inteiro, joga. Ele está disponível para jogar um tempão, não está machucado. Mas só entrou agora em 2 jogos com o Tite como volante. Uma emergência, porque ele estava sem volante nenhum, colocou no meio campo. Como zagueiro, ele não joga há muito tempo, que é a posição dele. Mas, enfim... Hoje a decisão, já há algum tempo, repito, antes do Tite, é não ficar com nenhum dos dois. O Everton Ribeiro tem uma negociação de renovação por 1 ano. É a ideia do Flamengo. O jogador quer mais do que 1 ano.
Se você contrata o De La Cruz, eu acho que é uma senha para você liberar o Everton Ribeiro. Até pela questão financeira. Você vai manter... O Everton Ribeiro já é reserva. Se chega o De La Cruz, vai ser mais reserva ainda. Porque ele disputa a posição. Como meia, ele vai disputar a posição com o De La Cruz. Como ponta, digamos, meia ponta que ele é, mudando um pouco a formação tática e tudo, mas a mesma faixa de campo, tem o Luiz Araújo. E aí você vê o Luiz Araújo contra o Palmeiras, o maior ladrão de bola do Flamengo no jogo. Quer dizer, o cara que trabalhou muito de maneira que o Everton Ribeiro não consegue trabalhar. E tem chegada, é rápido, chega no ataque, chuta no gol, de vez em quando faz um golzinho ou outro. Jogador mais jovem, jogador 8 anos mais novo, mais ou menos. O De La Cruz também, 8 anos mais novo. A tendência é ser um reserva. Aí é aquela questão, quanto custa o Everton Ribeiro? Não é um jogador barato, não ganha pouco. Você mantém um jogador, aí você vai ter que fazer algumas escolhas. Esse é o ponto. Não dá para renovar com todo mundo, né? Os jogadores que ganham bem, que são caros, fazendo compromissos de 2 anos, por exemplo, pior ainda, e contratar um cara como o De La Cruz numa investida tão pesada, pagando à vista pelo atleta, porque seria a única maneira de retirá-lo do River Plate. Em tese, também haveria uma outra possibilidade, que seria negociar o seguinte: Liverpool, eu pago a você parcelado os seus 70% e vou cacifar os 30% do River à vista. Acho que isso também pode acontecer, mas o Liverpool quer o dinheiro também já. Para quem não conhece o Liverpool de Montevideo, é um clube muito pequeno. E está liderando o campeonato lá no Uruguai, foi para a Libertadores, foi até o Corinthians, inclusive, jogando no Estádio Centenário. Mas é um estádio super moderno. Semana passada eu vi um pedaço do jogo deles lá. Eu vejo jogos malucos também, Vampeta. Liverpool contra Cerro Largo, Campeonato Uruguaio. Eu vi um pedaço do jogo. Chovia por lá, em Montevideo. E aqui um calor do cão, né? Estava chovendo. E, assim, é um estadinho muito modesto, muito pequeno. Um jogo dia de semana de tarde, pouca gente no estádio. Então, uma grana dessa, gente, o que couber ao Liverpool do Uruguai, isso aí resolve o ano inteiro dos caras e mais um pouco. Eles pagam salário, todo mundo paga, reforma o estádio, faz festa, faz o que quiser. É muita grana para um clube desse tamanho. Então eles querem o dinheiro também, mas a ideia do Flamengo inicial é pagar a grana e levar o jogador, né? E então pode acontecer esse negócio. Mas eu acho que existem algumas outras manobras que vão ter que ser feitas. Acho também que está mais do que na hora, isso caberia ao Rodolfo Landim, né? O presidente do Flamengo cobrar do seu departamento de futebol: olha, eu vou trazer o De La Cruz, beleza. Jogador de seleção, um jogador para jogar na Europa até. Eu não sei nem como é que ele não foi embora para o futebol europeu. É um cara que tem bola para jogar em times europeus. Talvez não jogue de primeira linha, mas em times médios e tal, ele tem condição de jogar. Um cara de seleção, um cara de Copa do Mundo, pô. Até acho estranho que ele não tenha saído. E essa quantia de 16 milhões para um time europeu não é tanto. É nada. Não é nada muito significativo, né, pela questão do câmbio. Mas acho que também está na hora de uma cobrança em cima do departamento de futebol para que comece a contratar. É legal contratar, se tem dinheiro, tem que contratar jogador caro, né? Vai fazer o que com o dinheiro? Vai colocar na caderneta de poupança? Não, você vai contratar jogador caro. O Flamengo tem grana para contratar. Mas você tem que equilibrar isso também com alguns investimentos de jogadores jovens, jogadores promissores. Uns vão dar certo, outros não vão dar certo. E jogadores de composição de elenco. Então, por exemplo, lateral do Flamengo é Ayrton Lucas. É um jogador que já foi convocado, é um bom jogador. A temporada dele não foi boa. Muito em função também do Sampaoli, que utilizava de uma maneira equivocada, na minha opinião. Prendia muito o jogador com possibilidade de chegada no ataque, um jogador muito agressivo, né? E acho que o Sampaoli utilizou ele mal, tanto que com o Vitor Pereira ele jogava bem, Cebolinha jogava bem. Com o Sampaoli não, porque ele mudou a forma de jogar da equipe e prendeu esse jogador para liberar o Wesley pelo outro lado. Então ele foi muito sacrificado também esse ano. Mas ele é um jogador bom. O Cebolinha agora, todo mundo está falando, tá jogando bem, pode ser um jogador que tem condição, gente. Uma fase ruim não significa que você tem que rifar o cara, você tem que recuperar o cara. Jogador novo, né? Novo, jogador de 20 e poucos anos. E o Tite está tentando recuperar esses caras. Agora, quem vai ser o reserva do Ayrton Lucas? Você vai trazer outro cara de seleção, vai trazer o Arana? Não dá, cara. Não dá para você ter só jogadores assim desse nível, por mais que o clube tenha dinheiro, só se fosse nem o Manchester City faz isso. Se você olhar os reservas, algumas contratações, nem todas são contratações tipo... Mesmo patamar. Tipo, por exemplo, pagaram 100 milhões de libras lá pelo Grealish, mas agora contrataram para o meio campo lá com a saída do Gundogan o Kovacic. Custou, era do Chelsea, 20, 30 milhões de euros, quer dizer, custou menos de um terço, um quarto, um quinto, sei lá, do quanto custou o Grealish. É um jogador bom. Entendeu? Um cara já com 30 anos para cumprir. Você pagou já, né, Mauro? Foi a conquista da Liga dos Campeões. Né? Pois é, composição de elenco. Então, assim, no patamar deles, isso é composição de elenco. Ou todo jogador que o City vai contratar vai custar 80, 100 milhões de libras, 100 milhões de euros? Não vai. Então, o Flamengo tem que saber também encontrar alguns jogadores que são
não são tão badalados, tecnicamente não são tão, mas que podem compor elenco. Eu acho que esse é um ponto também que deveria ser uma cobrança do presidente junto ao departamento de futebol. Porque, em geral, o Flamengo vai atrás só de jogadores que custam 8 milhões de euros, 9 milhões de euros. Você tem que ter alguns caras que vão comprar. Aí você equilibra as finanças também e você tem condições de dar esse tiro pesado de bazuca, né? Para pegar um jogador como o De La Cruz, que teve até um problema de lesão esse ano, mas já tá bom, tá jogando regularmente lá. Tá. Fez gol nas eliminatórias. Eu vou precisar fazer um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com um bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Vanderlei Nogueira, De La Cruz no Flamengo, e agora o Flamengo prometendo aquela investida pelo uruguaio, Vanderlei. Esse é um namoro que já vem, um flerte, né, que já vem acontecendo já há algum tempo. Um jogador de porte importante, será uma contratação, aquela que a torcida pode esperar no aeroporto, né? Isso deve acontecer, imagino que vai acontecer. O poder financeiro do Flamengo impõe isso aqui no continente, vai chegar no futebol argentino. O futebol argentino sabe que vai receber. Ultimamente, os clubes estão levando muito em conta isso, né? Vendendo e sabendo que não vão tomar calote, né? Ou que não vão sofrer para receber. Então, eu acho que vai ser bem utilizado pelo Tite. E o Flamengo deve ser um time melhor ajeitado, um time ainda mais forte, competitivo dentro de campo na próxima temporada. Ô Vampeta, o De La Cruz está chegando aí ao Flamengo, a informação que o Mauro trouxe, né? A multa rescisória do jogador aí na casa dos 16 milhões de dólares. O Flamengo vai ter que pagar essa quantia à vista, equivalente a 79 milhões de reais. A gente estava falando aqui do Palmeiras, né, de alguns jogadores que não deram certo, né, no maior estilo bom e barato, mas atletas do calibre aí, da qualidade do De La Cruz custam caro mesmo, né, e é bom jogador. Bom jogador, e o irmão também jogava muito, né? O irmão dele teve no Pato Sanches. Né? Sanches, seleção. O De La Cruz está jogando bem, foi convocado, vi jogos dele nas eliminatórias, né, com o Bielsa, né, um dos principais jogadores a tempo do River, né? Eu acho que vai chegar e faz diferença. Se pegar na América do Sul, não tem a qualidade que ele tem, jogadores da posição. Em 2023, ele soma 38 jogos, 10 gols, 4 assistências pelo River Plate e também jogando pela seleção uruguaia. Também a gente fica na expectativa, né? Jogador que já atua, conhece o Arrascaeta já da seleção. E eu acho que para o Flamengo tem mais uma vantagem ainda, porque a imprensa argentina diz que ele está disposto a jogar. Aliás, ele está querendo sair já faz algum tempo, né? Então, isso facilita. Você sabe que jogador, quando demonstra interesse em sair, eu quero jogar, reforça a vida dos seus empresários e enfraquece o clube, que é verdade, tem documento, tem contrato, tem essa coisa toda, mas o desejo do jogador tem um peso respeitável. De La Cruz pode jogar junto com o Arrascaeta, na ausência do Arrascaeta, que vem enfrentando problemas físicos, nem sempre está à disposição. Pode ser esse jogador, né, que vai preencher o espaço do Arrascaeta. Tem muita qualidade.